Eu sou Gonzalo Vecina Neto, sou médico sanitarista, professor da Faculdade de Saúde Pública e da Fundação Getúlio Vargas. Fiz uma carreira toda dedicada à saúde pública, né? Eu fiz minha residência em saúde pública, depois fiz a especialização, o mestrado, nessa área da gestão de serviços de saúde e voltada para a saúde pública. Vivi esses anos todos até o início de 1980, quando a gente tinha um sonho mais estruturado de ter um processo de atenção à saúde no Brasil que fosse mais civilizado, né? Que todas as pessoas pudessem ter acesso. Esse é um problema muito grave no mundo todo, né? Do ponto de vista da assistência à saúde. A maioria dos países ainda não desenvolvidos, o acesso à saúde é muito difícil, né? Quem tem acesso é quem tem dinheiro e uma pequena parcela da população que consegue ter acesso aos parcos serviços públicos. Isso é uma realidade no mundo hoje ainda, né? E essa era a situação do Brasil até que nós tivéssemos a coragem, mais do que a ideia, a coragem de construir um sistema de atenção à saúde de base universal, financiado por impostos públicos e que tivesse o objetivo de construir uma sociedade mais justa. E a gente conseguiu esse sonho, foi se cristalizando junto com a luta pela redemocratização do país, a partir dos anos 70, e ele se consubstanciou uma proposta de um projeto de assistência à saúde muito baseado no Serviço Nacional de Saúde inglês, né? Nós sanitaristas, nós que estávamos lutando por um sistema de saúde melhor, nós tínhamos muito pouca crença de que a gente ia conseguir fazer a Constituição deixar claro esse direito. Mas a Constituição de 88, que é a sétima Constituição brasileira, né, ela foi de um avanço fantástico. E é por isso que mereceu o cognome, né, de Constituição Cidadã, porque de fato ela fez uma transformação muito grande na sociedade brasileira pós 1988, porque é uma Constituição voltada para direitos, coisa que as outras constituições todas não o fizeram, né? Então, o nosso Constituinte de 88 eh, teve o cuidado, teve o discernimento, mas não teve isso de graça. Isso veio no conjunto de lutas que nós estávamos fazendo pelo processo de redemocratização do país. Então, não foi uma entrega, foi resultado de uma ação popular, a construção de uma Constituição com as características da Constituição de 88, e dentre essas características, a questão da assistência à saúde. Então, é lá que o artigo 196 inscreve que a saúde é direito do cidadão e dever do Estado. Nós tínhamos um sistema de saúde que era o sistema de saúde baseado na Seguridade Social. Quem tinha uma carteira de trabalho assinada tinha direito à assistência médica pelo Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, o INAMPS. Isso significava mais ou menos uns 80% da população urbana brasileira. 80% da população urbana brasileira, final dos anos 80,
tinha um emprego formal. Mas nós tínhamos 20% da população urbana e mais algo em torno de 30, 40% de população rural. Então, nós tínhamos mais da metade do país tem direito à assistência à saúde. Essas pessoas, mais da metade dos brasileiros, quando chegavam, quando adoeciam e iam à porta de um serviço de saúde, particularmente dos serviços de saúde com maior capacidade de resolver problemas, que são os hospitais, a rede hospitalar brasileira, hoje, 40% da rede hospitalar brasileira é estatal, 60% é privada. Naquele momento, mais de 70% da rede hospitalar brasileira era privada. Então, quando o cara, o cidadão, chegava na porta de um hospital, a pergunta que lhe faziam, se ele tivesse num hospital privado, o senhor tem carteira da Previdência Social? Eu falei, não, não, não tenho. Ah, então o senhor é indigente. Então, se você é indigente, aqui neste hospital você não pode ser atendido, porque aqui ou tem que ter a cobertura do INAMPS ou tem que ter dinheiro para pagar. E como você não tem dinheiro para pagar, você não, aqui não fica. Então, até 1987, no Brasil, nós tínhamos um conjunto da população, em torno de metade da população, que tinha direito à assistência médica porque tinha uma relação formal de trabalho. E a outra metade, o trabalhador do campo e parte do trabalhador urbano, era considerado indigente. A Constituição determina que os princípios mais importantes da construção do SUS sejam a universalidade, a integralidade, ou seja, assistência médica preventiva e curativa. Isso que quer dizer a integralidade. E a ideia da igualdade, né? A ideia da igualdade, que mesmo tendo um sistema de base universal, você tem muitas desigualdades na sociedade brasileira. Aliás, essa é a principal característica da sociedade brasileira, a desigualdade, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, a mortalidade materna, a mortalidade materna é um indicador muito sensível das condições sociais de um país, porque as gestantes são pessoas mais frágeis. No momento em que uma mulher está criando uma nova vida, ela está se dividindo para criar essa nova vida. Então, ela está mais frágil. Ela não tem a condição plena de se defender de todas as condições dentro da sociedade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as gestantes. E nós temos uma mortalidade materna extremamente elevada. No Brasil, morrem 60 mães a cada 100 mil nascimentos. Nos países civilizados, a maior parte dos países europeus, por exemplo, a mortalidade materna se situa em torno de 10 mães a cada 100 mil nascidos vivos. Nós temos 60. Agora, dentro desses 60, a mortalidade materna entre as mulheres brancas está em torno de 30 a 40 mortes por 100 mil nascidos vivos. A mortalidade materna entre as pretas está em torno de 120 por 100 mil nascidos vivos. Como explicar que a mortalidade materna das pretas é o triplo da mortalidade materna das brancas? Não tem explicação. Não é um problema de raça, é um problema de desigualdade social. Então, a Constituição pensou na hipótese de que o sistema de saúde tem que olhar de maneira diferente os desiguais. Então, quando entra uma mulher preta numa unidade de saúde, eu tenho que entender que ela tem 3 vezes mais chance de morrer do que uma mulher branca. Então, eu tenho que tratar de maneira diferente.
Esta é a ideia da igualdade que está colocada na Constituição para a estruturação do Sistema Único de Saúde. Além disso, também, além desses princípios, são colocados duas diretrizes. As duas diretrizes são: a gestão do sistema de saúde deve estar o mais próximo possível do cidadão. Então, a gestão deve ser municipal ou, no máximo, estadual. Então, o sistema de saúde se estrutura para ter um modelo de atenção menos complexa, gerido, entregue pelo município, e uma gestão de hospitais, de clínicas, gerida pelo Estado, onde tem maior complexidade. E o governo federal tem a responsabilidade de criar as condições de uniformizar isso num país tão desigual e tão diferente quanto o nosso, né, com regiões tão complexas como as que nós temos. Então, a função do governo federal é criar regras para todo o sistema e ser o grande financiador do sistema de saúde. O governo federal participa com 50% dos recursos investidos no SUS e os municípios e os estados dividem os outros 50%. A gente gosta muito de brincar falando de que no Brasil tem uma fruta que só existe aqui, que é a jabuticaba. Então, quando a gente cria alguma solução que não existe em nenhum outro lugar, uma criação genuína brasileira, genuinamente brasileira, a gente chama de jabuticaba. Então, nós brincamos dizendo que o SUS é uma jabuticaba. O SUS não é uma jabuticaba. Hoje, a maioria dos países civilizados do mundo tem como modelo de atenção à saúde algo semelhante ao SUS. Agora, dentro do SUS, tem pelo menos uma jabuticaba. Essa jabuticaba chama-se controle social. O Brasil é o único país do mundo que tem um projeto e um processo de vigilância da sociedade sobre a execução dos serviços de saúde, que é o controle social. Então, nas três esferas de governo, no município, no estado e no governo federal, nós temos uma comissão de avaliação, acompanhamento e decisão que é responsável por aprovar e discutir como o sistema de saúde vai funcionar. Então, tem o Conselho Nacional de Saúde, os conselhos estaduais e os conselhos municipais, que são deliberativos, não são conselhos consultivos, são deliberativos. Eles deliberam sobre a aprovação de políticas públicas e sobre os investimentos necessários para que essas políticas públicas se transformem em realidade. Geralmente os conselhos têm 32 membros, 16 são representantes da população, 8 são representantes dos trabalhadores e os outros 8 divididos entre representantes de governo e representantes da iniciativa privada. Nesses 35 anos, nós estamos construindo esse SUS. Tem gente que tem plano de saúde, um quarto da população brasileira tem plano de saúde. Ah, eles não precisam do SUS? Precisam do SUS. 95, apesar de 25% da população ter plano de saúde, 95% dos transplantes são feitos pelo SUS. 95% da assistência a pacientes que não têm mais condição de ter o rim funcionando, tem que fazer hemodiálise, é feito pelo SUS. A vigilância sanitária, que entrega a segurança sanitária de tudo que nós consumimos, alimentos, medicamentos, cosméticos, produtos de limpeza, cigarros, agrotóxicos, é vigilância sanitária que faz a garantia da segurança sanitária de tudo que nós consumimos. A vigilância epidemiológica, que acompanha o aparecimento de focos de doença e rapidamente se movimenta para controlar esses focos de doenças, chamados surtos, ou as epidemias, né? Nós vimos a importância do SUS durante a Covid, né? Não fosse o SUS, a Covid teria sido um desastre
pior ainda do que foi. Então, foi graças à existência da estrutura do SUS é que nós conseguimos diminuir um pouco o impacto da mortalidade da Covid, né? Apesar de que naquele momento nós tivemos o governo contra o combate à Covid, né? Mas, de qualquer forma, o SUS está presente em toda a sociedade, independente de ter plano de saúde ou não. Medicamentos de alta complexidade, praticamente a grande maioria dos medicamentos muito caros, são distribuídos através do SUS. Algumas doenças, como por exemplo a AIDS, 100% do medicamento distribuído para os pacientes portadores do vírus da AIDS, são quase 1 milhão de pacientes hoje, são através do SUS. 100% dos pacientes que têm uma doença que não é tão rara assim, mas é relativamente rara, que é a hemofilia, que são pacientes que não conseguem, geralmente homens, é uma doença que afeta mais homens, que não conseguem coagular o seu sangue, então sofrem um perigo muito grande o tempo todo. 100% dos medicamentos distribuídos para melhorar a vida dos hemofílicos é distribuído pelo SUS. Então o SUS está presente na sociedade brasileira de maneira muito importante. Está ótimo? Não. Tem muito a ser feito. Como é que essa coisa vai ser feita? Com a nossa vontade. Porque foi a nossa vontade que construiu o SUS e será a nossa vontade que poderá melhorar o SUS para ter uma sociedade melhor. Lógico que melhorar o SUS não é construir uma torre de marfim. Nós vamos melhorar o SUS, mas vamos ter que melhorar a educação, a segurança pública, a justiça, a questão da previdência social, a questão da segurança alimentar. Ou seja, uma sociedade moderna, ela tem como característica construir bem-estar social. A saúde é um componente, não é o único e talvez não seja nem o mais importante. É um componente a mais do que modernamente a gente tem chamado de bem-estar social. Eh, Antes nós tínhamos muita desigualdade, tínhamos a prática da escravidão. Hoje as sociedades modernas não aceitam mais esse nível de desigualdade. Então, o mundo moderno é um mundo que aponta para temos que construir um mundo melhor, e um mundo melhor é um mundo mais igual. A saúde é um dos instrumentos dessa construção. O Dr. Gonzalo Vecina Neto foi um dos idealizadores e um importante articulador do Sistema Único de Saúde no Brasil, contribuindo para sua implantação com sua experiência como professor e gestor público. Gostou de saber mais sobre esse tema? Você pode entrar em contato com o Dr. Gonzalo Vecina Neto pelo Instagram, @GonzaloVecina. E acompanhe diariamente as indicações de profissionais de saúde e bem-estar, comprometidos em compartilhar conhecimento de qualidade, aqui, no Saúde em 3 Atos.